Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse Setembro Amarelo. O meu nome é Paula Frota e eu sou mãe da Júlia, mãe da minha calopsita dos cabelos rebeldes, do meu anjo de luz. Bom, depois de ter passado por pério, depois de todos os desafios, depois de ter me encontrado, depois de ter validado aquela amorosidade, a minha paciência, comigo, com a Júlia, com a nossa família que estava começando a ser construída, essa maternidade ela começa a ficar mais leve, ela começa a ficar mais gostosa, ela começa a ter outros sabores. E ali eu me deparo também com algumas verdades da minha alma. Eu comecei a perceber que todas as vezes que a Júlia tinha um salto de crescimento, como por exemplo com 40 dias que ela aprende a tirar a chupeta da boca, e aí ela começa a chorar porque alguém tirou a chupeta da boca dela, não era ela. E aí ela queria a chupeta de volta, e aí você colocava, e como ela tinha aprendido essa habilidade, logo ela estava lá tirando a chupeta da boca de novo. E eu ria muito com isso, mas quando eu percebi que ela estava ganhando essa nova habilidade, eu chorei compulsivamente. Eu olhei para minha filha, e ali eu olhei para ela e eu falei: filha, você não é mais aquele bebezinho que saiu da barriga da mamãe, você está crescendo. E ao mesmo tempo que eu senti orgulho, ao mesmo tempo que eu olhei aquela criança crescendo, se desenvolvendo e ganhando aquelas habilidades maravilhosas, mostrando que ela estava saudável, ao mesmo tempo que eu senti uma emoção muito grande, uma felicidade muito grande, eu comecei a sentir uma tristeza muito grande. O meu coração começou a chorar de saudade e eu comecei a chorar também por conta daquela saudade. Eu não entendia de onde vinha essa saudade. Minha mãe chegou em casa naquele dia, estava com os olhos inchados de tanto chorar, e ela perguntou o que aconteceu. E eu falei: mãe, a Júlia está crescendo e eu já estou com saudade da minha filha. Eu queria que esse tempo fosse mais espaçado, por mais desafiador, por mais cansativo, por mais tudo que fosse, eu queria ter mais tempo. Então minha mãe riu, me abraçou e falou: filha, mas só está começando, você vai ter muito tempo ainda, você vai ver. Né? Não é assim. Eu falei: não, mãe, eu queria ter mais tempo com ela bebê, eu queria ter mais tempo, eu não sei explicar, eu queria ter mais tempo. E ali, eu sempre que a Júlia fazia alguma coisa, sempre que a Júlia se desenvolvia, sempre que eu via que ela estava crescendo, me dava um aperto no coração e eu falava: Deus, eu só queria um pouquinho mais de tempo. Por que as crianças têm que crescer tão rápido? Por que eles têm que se tornar tão rápidos, independentes, né? Por que tudo tem que passar assim, correndo? E hoje, pensando nisso, né? Ali naquela sensação, naquele sentimento, eu me questiono se a nossa alma já não sabe. Se nós, quando vamos vir para cá, quando nós planejamos a nossa existência aqui, se a gente já não está ciente de todos os desafios que nos foram propostos, de todos aqueles que nós aceitamos de coração, aqueles que nós aceitamos a suportar aquelas pessoas que amamos, se a gente de alguma maneira a gente já não foi preparado ou se a gente já não sabe, porque é muito nítido a saudade que eu sentia da Júlia a cada dia. E a cada vez que eu sentia saudade, aquela saudade me alertava, aquela saudade me dizia: fique presente, esteja presente. Não importa o que esteja acontecendo do lado de fora, não importa o que vai acontecer amanhã, fique presente, você só tem esse momento, porque a Júlia está crescendo. Então, era 100% a Júlia. Eu dava todos os banhos, eu colocava ela para dormir todas as vezes, eu dei de mamar para ela a sua vida inteira, e ali eu me fiz presente, a cada instante, a cada momento. E esse foi o melhor presente, foi o melhor insight que eu tive, né? Foi a melhor alerta da minha própria alma em relação a alguma coisa. Porque aquela saudade que me apertava o peito de vez em quando, que me fazia rezar, que me fazia pedir mais tempo, foi aquela saudade que me fez ficar alerta no aqui e no agora e aproveitar cada segundo com a Júlia. A Júlia foi crescendo, foi desenvolvendo, eu venci, a Júlia amava tomar banho, né? Eu consegui fazer com que ela adorasse, ela gostava tanto que eu dava 2 banhos por dia nela. E ela, quando ela via o barulho da banheira enchendo, ela já ficava mais calma, ela já ficava mais serena, e ao entrar na água, ali ela se deliciava. Então a minha promessa foi cumprida, ela realmente gostava daquele ritual. A Júlia, ela aprendeu a rolar muito cedo, ela detestava colocar roupa, ela adorava uma chupeta, ela aprendeu a balbuciar muito cedo.
E ali, entre nós duas, naquelas 12 horas que a gente ficava sozinha em casa, a gente conversava, a gente dançava, a gente ria, a gente cantava músicas, a gente descansava também, porque na hora que ela dormia eu aproveitava e dormia junto, porque eu não era boba. E ali nós fomos vivendo essa maternidade, se desenvolver. Eu fui vendo a minha filha crescer, eu fui vendo ela se abrir para o mundo, aquela amorosidade, aquela criança serena, calma, tranquila, sempre em paz. A Júlia, ela era tão educada que às vezes você fazia uma palhaçada para ela gargalhava enquanto estava bom, e de repente ela só suspirava e abria um sorriso banguela, quem dizia: ok, pelo seu esforço eu vou rir por educação, mas essa brincadeira já deu. E essa era a Júlia. E foi assim que a gente foi vivenciando esses 4 meses que se passaram. Eu conversava muito com ela, a gente ria dessas conversas porque parecia que ela entendia tudo que eu contava. Eu contava coisas da minha vida, eu contava coisas de como eu imaginava o nosso futuro. Eu ficava olhando para ela e falava: você é tão tranquila agora, como você vai ser na adolescência? Será que um dia você vai bater a porta e falar: mãe, você é a pior mãe do mundo, porque você não me deixa fazer nada? E ali, ela olhando para mim como quem respondesse que talvez, eu mesma respondia para ela e eu falava: filho, o dia que isso acontecer, tá tudo bem, porque eu vou te amar cada vez mais. E quando eu tiver que absorver essa raiva sua, da sua ingenuidade, da sua imaturidade, eu vou fazer isso com todo amor. E depois que você se acalmar, eu vou entrar no seu quarto e vou dizer para você que nem sempre eu vou poder deixar você fazer tudo aquilo que você quer, mas que conforme você for ganhando maturidade, experiência e idade, eu vou estar ali para ser a primeira a te aplaudir, a ser a primeira a te incentivar a fazer as coisas. Que é para você confiar em mim em determinados momentos e que em outros é para você confiar na sua intuição. E assim a gente ia conversando, a gente ia vivenciando aqueles dias que se passavam. E a gente foi ouvindo as notícias da Covid também, que se aproximava do Brasil. E na consulta de 4 meses da Júlia, a gente recebe um diagnóstico ao qual a gente nunca havia ouvido falar. O pediatra analisa a cabeça da Júlia e ele percebe que tinha um amassado mesmo, que a gente já havia comentado, que a gente já havia observado, que a primeira instância haviam falado pra gente que podia ser de posição da barriga, aquele amassado na testa. Eu comecei a fazer na Júlia osteopatia, eu comecei a fazer microfisioterapia nela para ajudá-la nos saltos de crescimento e para ver se aquele amassadinho, que poderia ser postural, se corrigia com o tempo. E o pediatra, achando muito estranho, já há 4 meses de tratamento, há 4 meses de acompanhamento, aquilo não melhorava, na verdade, ele se acentuava. Então ele nos encaminha para um neuro para poder investigar melhor o que poderia ser isso. Mas o que foi esse diagnóstico, como a gente descobriu e como a gente se sentiu, eu te conto no próximo episódio.